Boa tarde, você que acompanha o Infomoney ao vivo. Temos o prazer de, nessa sexta-feira, conversar e entrevistar o deputado Roberto Freire. Roberto Freire, que é líder do PPS na Câmara, presidente nacional do partido. Ele é deputado em atuação desde 79, já está na sua 7ª legislatura, foi senador também. E agora ele é membro permanente aí da comissão, membro titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e do Código de Processo Penal, e suplente na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e na de Ciência e Tecnologia. Deputado, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Infomoney. Prazer é nosso. Deixa eu fazer aí um ligeiro reparo. Não estou como líder do partido, não. Eu sou presidente nacional. O líder é o deputado Rubem Bueno, na Câmara dos Deputados. E eu sou parlamentar desde 74, é que eu fui parlamentar estadual em Pernambuco. Então faz muito mais tempo, né? Século passado. Então, não, mas é um pequeno reparo. Até ia agradecer a você pela oportunidade aqui de conversarmos. Conversávamos para a imprensa escrita, agora estamos conversando ao vivo e pela televisão. Um prazer recebê-lo, deputado. Nesse longo tempo de carreira, de contribuição aí para a política nacional, o senhor já foi líder da transição aí, governo Itamar Franco. Queria que o senhor comparasse aí o atual momento com o momento Itamar, os dois momentos de um cenário de impeachment e com gente agora no governo Temer, comparando até o Temer com Sarney em vez de Itamar, e tem essa dupla comparação. Mas parece mais Temer, ou parece mais Itamar, ou parece mais Sarney? Nenhum dos dois, até porque o mundo é outro e a própria realidade que condicionou o impeachment lá do Collor é bem distinta das realidades que nós temos hoje no impeachment da Dilma. Eu posso dizer a você que Collor sofreu o impedimento por muito menos nível de corrupção, né, e muito menos ainda nível de envolvimento com crimes de responsabilidade do que Dilma. Né. Era um governo de 2 anos apenas e, no caso da Dilma, um governo de um partido que está há 14 anos, com o Estado totalmente aparelhado, né, cumprindo, inclusive, determinação deste governo, dos tempos de Lula. O caso de Collor foi muito mais simples, exatamente por isso. Não tinha um grande partido, era um outsider, e pouco tempo no governo. E também menos corrupção. Hoje até está se comentando que o Elba, o Fiat Elba, que marcou muito Collor, alguém diz até que pode ser o teleprompter da Dilma, que foi denunciado agora, também com recursos vindo da corrupção, e até o cabeleireiro, que ia para Brasília. Não é o volume envolvido de recursos desviados, roubados, não. É a simbologia. Lá foi o Fiat Elba, agora temos o cabeleireiro ou o teleprompter. O problema de corrupção é muito mais significativo. Nesse momento, esse delator que fala do teleprompter e também do cabeleireiro, ele fala que foram desviados recursos para pagamento da campanha. E aí nós temos volume. Mas só que não simboliza o nível de degradação, né, de sem vergonhice que nós estamos vendo. Então, são momentos distintos pela gravidade, pelo que representam as duas personalidades, Collor e Dilma. E, por isso mesmo, também distinto o governo que o sucedeu. Né? Eu fui líder do governo Itamar. E eu digo a vocês, eu tinha na minha bancada 3 deputados só. E pude ser líder. E foi um governo profundamente reformista. Aprovamos inúmeras mudanças, algumas delas, que é importante aqui salientar, as primeiras privatizações que ocorreram de monta na economia brasileira não foi com Fernando Henrique, foi no governo Itamar. Volta Redonda, por exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional, e Cosipa, aqui em São Paulo. Então, foi o início da privatização no Brasil na área siderúrgica. Não foi com Fernando Henrique. Então, foram mudanças profundas, não foi algo de menor monta, não.
E lá foi feito isso com muito mais tranquilidade do que está se fazendo a transição agora, né? O Itamar, por exemplo, assumiu quando a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment e foi afastado Collor. Mas Itamar só veio a nomear o ministério quando houve o impeachment efetivo de Collor no Senado, né? Coisa que agora não está se dando. E por quê? Porque se você fizesse como fez Itamar, muito provavelmente não iria ter governo de transição coisa alguma, né? Você teria uma dualidade de poder no país, uma afastada, mas com todo o governo funcionando em torno da presidente afastada, né? Então, realidade bem distinta. Mas tem coisas que também são importantes. São oportunidades. Porque um governo que surge do impeachment, ele tem por necessidade, e essa necessidade se impõe inclusive na formação da sua maioria de sustentação no Congresso Nacional, muito forte. Aquele exemplo que eu dei de que era líder com 3 parlamentares, é algo que demonstra que você pode formar uma base de sustentação majoritária muito firme. Isso aconteceu com Itamar, está acontecendo com Collor, está acontecendo agora com Temer. O dado importante que Temer tem aprovado medidas que são pressupostos para o ajuste com muita facilidade, com a ampla maioria na Câmara e no Senado. Isso vai também se revelar. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai ajudar a que você ainda amplie e aprofunde mais o nível de confiança de que este governo é capaz de enfrentar e solucionar a crise econômica e a crise política, como consequência de uma base de sustentação política importante. Coisa que o governo anterior, o governo que está afastado, o governo da Dilma, já não tinha mais a mínima condição de relacionamento com o Congresso Nacional. Era um governo de minoria, era, enfim, um desgoverno. Deputado, eu lembro de uma conversa que a gente teve que o senhor dizia que foi logo após aquela delação do Delcídio que vazou na imprensa. O senhor dizia que era a prova cabal de que o governo o governo Dilma Rousseff, estava tentando obstruir as investigações da Lava Jato. No governo Michel Temer, a gente teve áudios vazados aí de Sérgio Machado, muito provavelmente apresentados por ele, referentes aí a conversas sobre a Lava Jato de alguns ministros. O senhor também teme que tenha interferência na Lava Jato por parte desse governo? Nenhuma. Até porque, naquela oportunidade, são pessoas que estão sendo investigadas, algumas delas denunciadas, algumas em processo de delação, no caso, inclusive, do Sérgio Machado, e que seria aqui muita estultice nossa imaginar que quem está sendo investigado está tecendo loas para quem o investiga. Não, seria inimaginável que alguém que está sendo acusado, denunciado, fique dizendo que aquilo que está sofrendo é uma coisa maravilhosa, que não tem nenhum problema. No caso da Dilma, ficou comprovado de que ela autorizou, junto com Lula e com o ministro da AGU, no caso, naquela oportunidade da Justiça, e isto a Procuradoria-Geral da República está pedindo investigação exatamente por obstrução de justiça. Eles estavam tentando fazer com que um delator, um que colaborava para desvendar o crime, fugisse, saísse. Então ficou ali muito evidente uma ação, como ficou evidente a nomeação de um juiz para o Supremo Tribunal de Justiça do país, um juiz que iria cuidar de soltar alguns que estavam presos, investigados, denunciados na Lava Jato. Mas isso, assim como a do Sérgio Machado, foi uma delação. Não, mas o Sérgio Machado estava conversando com alguém que não era governo e que podia estar reclamando da Lava Jato, mas não era governo que estivesse agindo para obstruir. Ele podia estar querendo, inclusive, que a Lava Jato não funcionasse até para que ele não fosse investigado.
Mas não é um pouco incômodo, no mínimo, pelo menos aquele áudio divulgado, por exemplo, do Romero Jucá, falando em estancar a sangria, e depois ele ainda tentou falar que era estancar a economia, quando na verdade era política, era Lava Jato, e ele não... Entendeu? Sim, mas qual é o inconveniente se imediatamente, em função daquilo, ele saiu do governo? Pronto. A grande resposta que pode ser dada, e pergunte a Moro. O juiz Sérgio Moro está muito consciente de que com o governo Temer, ele não vai ter nenhuma possibilidade de sofrer impedimento. Está muito claro o governo Temer quando diz que a Polícia Federal vai continuar tal como estava. Não vai se mexer em nada. Então não tem por que estar essa discussão. Isto, me desculpe, mas é algo completamente irrelevante. Seria preocupante se Romero não só continuasse no governo, como o governo ficasse dando sinais de que aquilo que ele tinha falado era algo que estava se concretizando, como foi no caso com Cerveró, com Delcídio, com Lula, com inclusive a tentativa de obstruir de Dilma de entregar um ministério a Lula, para que ele não continuasse sendo investigado por Moro. Algo concreto, a partir do governo, de um líder do governo. No caso do Romero, era uma época em que ele era senador e surgiu, quando ele ministro, mas deixou de ser ministro em menos de 24 horas. Se tivermos que analisar aquele episódio, vamos analisar ao contrário. Se tivéssemos de temer alguma obstrução, era se Romero Jucá continuasse no ministério. Mas existia uma pressão muito forte também para que houvesse esse afastamento, né? Sim, mas essa pressão também existiu contra Dilma. E ela afastou algum? Afastado. Quem teve que afastar foi o Congresso, porque ela estava envolvida diretamente. Não era ninguém, não. A pressão foi da sociedade, inclusive para retirá-la. E a Procuradoria-Geral da República está pedindo o indiciamento por obstrução de justiça. Não vai pedir para Romero. Romero vai ser indiciado e pode tornar réu e pode ser até condenado pela prática de crime. Outro. Como governo, não está obstruindo justiça alguma. Ao contrário, qualquer perspectiva que pudesse ter, imediatamente, em menos de 24 horas, ele deixou de ser ministro. A resposta é exatamente o inverso. E daí você ter o Sérgio Moro dizendo que está confiante que a Lava Jato não sofrerá nenhuma interferência, coisa que ele não tinha nenhuma garantia com o governo Dilma, com Lula e nem o ministro da Justiça, porque objetivamente e comprovadamente tentaram obstruir um Cerveró, pagando inclusive para que Cerveró fugisse ou nada dissesse ou nada delatasse. E a nomeação do juiz Navarro, se eu não me lembro se o nome é esse, para soltar inclusive aqueles que estavam presos pela Operação Lava Jato, alguns empresários e empreiteiros. Deputado, em uma entrevista que a gente fez aí antes do impeachment acontecer, o senhor dizia que novas eleições até que poderiam ser a melhor solução, desde que pelo caminho da cassação da chapa. Ainda não existia uma discussão de fato sobre a possibilidade de uma proposta de emenda à Constituição. Sim, até porque não pode. Para que isso acontecesse. Eu ia perguntar para o senhor se ainda seria o melhor caminho caso o TSE cassasse a chapa. Olha, eu não faço política apenas na base do que é a utopia, o ideal, e imaginar que as pessoas atuem de acordo com os meus desejos. Né? A Constituição é taxativa. Qualquer encurtamento ou ampliação de mandato no sistema presidencialista é golpe. A Constituição, reeleição é golpe? Convocar a eleição... Não, reeleição. Antes não existia, passou a existir. Sim, aquilo não foi, eu votei contra. Uhum. Você poderia fazer para outro governo, e foi feito para outro governo. Mas ele não poderia fazer, e ele mesmo exercer, por isso nós votamos contra. E não vejo nenhuma incoerência, até porque eu não sou, uma coisa que eu busco ser respeitador da Constituição, até porque eu escrevi, eu sou constituinte. Uma das coisas que não pode é que você queira ampliar mandato ou encurtar. A Constituição é taxativa. Não pode ser nem objeto de deliberação.
né? Não é você votar e tentar rejeitar, não. Não pode nem tramitar, porque atinge uma cláusula pétrea, que no sistema presidencialista são os mandatos. Você pode até apresentar uma emenda e dizer, daqui para frente, os presidentes vão ter 6 anos, 7 anos, ou 5 anos de mandato, mas para o futuro. Se aprovar, está valendo para o futuro. Não pode também dizer que, no meio do mandato, eu encerre o mandato daqueles que foram eleitos para exercer aquele período. E precisamos entender bem isso, porque essa periodicidade de mandato é cláusula pétrea no presidencialismo, não é no parlamentarismo. A qualquer momento, uma maioria simples derruba o governo, né? Porque está previsto na Constituição. Nós não somos parlamentaristas. Então, na Constituição está previsto a periodicidade e o respeito que tem que se dar. E não podemos fazer diferente. Então, qualquer proposta que vise extinguir esse mandato que foi dado em 2014 a 2018, não pode nem tramitar. É golpe. Isso sim. A Constituição, no impeachment, retira o presidente, vai o vice-presidente. É automático. O que se falou aqui, que o TSE, se cassasse a chapa, tanto Dilma quanto Temer, claro que automaticamente, de acordo com a Constituição, por ser vacante o cargo de presidente e o vice-presidente também ter sido cassado, a convocação de eleições se faz. Se no meio do mandato, ainda faltando mais da metade, por eleições diretas. Se for na segunda metade desse mandato, aí por eleições indiretas. Então temos que seguir a Constituição, e é isso que nós estamos fazendo. E dentro da Constituição não cabe eleição, salvo se o TSE decidir, mas o que cabe ao Congresso, e por isso eu defendia, e defendi com muita veemência, o impeachment, o que cabia era isso, o impedimento da presidente Dilma. E é isso que nós fizemos, estamos aí para ultimar agora no Senado. Deputado, o senhor usou uma palavra que agora está começando a circular com mais força em Brasília, parlamentarismo, né? A gente percebe no discurso de alguns líderes a palavra aí semi-parlamentarismo, até no próprio discurso do Temer ele usou esse termo. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, qual a sua avaliação sobre esse cenário, que nada mais é do que o ganho de importância do parlamento aí no cenário atual. Não é só o parlamento, não. Eu costumo dizer que presidencialismo é um filho direto do absolutismo. Você acabou com o absolutismo das monarquias, dos impérios. Alguns ainda continuam como figura decorativa que o parlamentarismo resolveu. No caso das monarquias inglesa e tudo mais, o parlamentarismo é o que vale. Se usa até essa expressão, são rainhas da Inglaterra, nos parlamentarismos, os presidentes da República. Então, a questão do presidencialismo é que você ainda não avançou, do ponto de vista democrático, para um regime mais democrático. Você ainda está no meio do caminho, saiu do absolutismo e entrou no presidencialismo. Em que países como o nosso, e na América Latina quase como um todo, é um presidencialismo quase imperial, de um poder excessivo na mão, até ponto de você ter a distorção de se imaginar salvadores da pátria. O carisma de um presidente, o presidente levanta massas como se ele fosse resolver os problemas. E chega lá, tem a dificuldade no relacionamento com o Congresso, com as forças políticas. Isso não é um problema, uma tarefa de uma pessoa. O parlamentarismo traz a tarefa de uma maioria, porque o governo parlamentar é sempre de maioria. Até porque quando perde a maioria, cai o governo. Mas aí precisaria de uma ampla reforma política aqui no Brasil, né? Sim, mas no é sistema a grande eleitoral. reforma que a gente tem que fazer. Qual é o drama que a gente tem? É que não se faz reforma política, se fica fazendo um nível de detalhes. Coisas que muitas vezes são até retrocessos. Tem outra saída para a reforma política, a não ser uma constituinte destinada à reforma política? Tem. Eu estou, inclusive, você já que falou aí, eu posso dizer que eu tenho conversado muito com o Temer sobre isso. Até ouso dizer, e disse a ele, que ele tem uma oportunidade histórica de escrever seu nome na história
na real reforma política que pode ser feita. Não é tratar da questão do partido. Você resolve o problema dos partidos com o parlamentarismo. É ao contrário, você tem que fazer a grande reforma naquilo que constitui toda a outra estrutura. Né? Não é fazer na ponta, você tem que fazer na grande causa, que é o sistema presidencialista, o que cria impasses, entraves e gera crises. Nós estamos vivendo isso. Então vamos agora entender que não termos um outro processo desse, de um governo incapaz, de um governo corrupto, como foi o governo de Dilma, e termos essa dificuldade que nós estamos tendo para resolver. No parlamentarismo já tinha resolvido isso com maior tranquilidade. E o país estava vivendo uma nova realidade já há muito tempo. E isso sem causar nenhum trauma, sem você causar nenhuma preocupação com alguns que estão perdendo aí aquele aparelhamento do Estado e com isso gerando problemas, como agora nós vamos começar a ver o que significou de desvio e sangria de recursos públicos para movimentos que não são nada sociais, organizações que não são nada não governamentais, ao contrário, são braços do próprio instrumento partidário instalado no governo. Então, todo um quadro de distorção efetiva da política. A grande reforma é essa. E tem conversado com o Temer, e ele é um dos que tem discutido isso. Talvez, num primeiro momento, a saída de um semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. Temos alguns bons exemplos no mundo sobre isso. Eu diria que na América Latina, até um dado interessante, o Peru avançou um pouco nisso. O Peru tem um primeiro-ministro, não apenas o presidente, mas ainda é um presidencialismo que é muito forte. É um semipresidencialismo com uma presença muito marcante do presidente. Você tem um semiparlamentarismo com uma presença que talvez seja interessante analisarmos esse papel de um presidente da República, que não é a mera rainha da Inglaterra, no caso em Portugal, que o presidente tem um peso. Talvez esse seja um instrumento importante para a gente fazer a nossa transição. E o Temer está admitindo que isso pode ser algo importante. Eu estou, como sou de uma longa tradição, o Partido Comunista Brasileiro, na Constituinte, brigou desde 46 pelo parlamentarismo, somos parlamentaristas, eu estou junto com ele, discutindo com outros, tem José Serra, por exemplo, é também um parlamentarista. Quem sabe o PSDB, que foi criado com a ideia do parlamentarismo, reassuma essa sua origem, está no seu DNA, e quem vamos discutir no Brasil. Tem muita gente, antigamente no PT tinha parlamentarista, só que ficava imaginando que Lula tinha que chegar à presidência, aí no plebiscito apostaram no presidencialismo e nós fomos derrotados. Vamos ver se agora o Brasil ganha com isso. Não tem nenhuma dúvida de que parlamentarismo é um avanço civilizatório do ponto de vista da política. O senhor percebeu algumas posições já do presidente Michel Temer a respeito de sistema de votação, por exemplo, distrital misto, de repente? Olha, uma coisa que eu vi, eu acho que ele defendeu o distritão, que foi uma proposta do PMDB, que era um desastre. E eu disse a ele, eu digo, olha, se vier, analise, porque eu acho que talvez um consenso, e se tivermos um parlamentarismo, pode ajudar muito o sistema distrital misto, um modelo mais ou menos adotado pela Alemanha. Inclusive tem cláusula de barreira, que dentro do parlamentarismo talvez seja interessante para você ter maior garantia das maiorias. Você não tem pulverização muito grande, que poderia gerar dificuldade. Não vamos ficar imaginando que também é nenhuma panaceia parlamentarismo, até porque nós estamos vendo agora um problema na Espanha, que teve recentemente uma eleição, não conseguiu formar maioria. Mas, pelo menos, mostra claramente como é democrático esse sistema. Não construiu maioria, não constrói governo. O que é que estão fazendo na Espanha? Convocando novas eleições. Ou seja, a solução é sempre mais democrática. Então é bom para a gente aprender que talvez seja um grande encaminhamento. E eu disse ao Temer de que talvez esse seu governo de transição possa marcar 2018 muito mais do que entregar o país com uma crise econômica bem encaminhada para a solução, crise política, um país voltando ao rumo democrático, de respeito às liberdades plena,
e, ao mesmo tempo, um país parlamentarista. Deputado, vamos falar um pouquinho de economia. A gente viu no começo já algumas diferenças importantes entre os governos, né? O Michel Temer, desde o primeiro discurso, tem feito um aceno maior ao mercado financeiro, aos agentes econômicos, né? Buscando retomar um pouco dessa confiança. Conseguiu já a aprovação de uma desvinculação que Dilma não tinha conseguido por questão política e de força política até, enfim. Queria saber do senhor quais são as pautas importantes agora, no momento que se fala de reforma da Previdência, se fala em privatizações. Olha, se fala em privatização, não, talvez fazer privatização mais séria, né? Coisa que o governo não soube fazer. O governo não despertou nas privatizações que tentou, inclusive nos aeroportos brasileiros, um paradigma que gerasse maior confiança e também maior participação da própria iniciativa privada, né? Vinculando a participação da Infraero desnecessária, até porque são concessões públicas. O governo continua tendo e o Estado continua tendo presença muito efetiva. E tem que entregar à iniciativa privada, ótimo, mas mantém como concessão a capacidade de que a qualquer momento, se for necessário, o governo faz valer a sua presença. Pode criar até, inclusive, ações, como em outros países, foram ações que o governo manteve, mas entregue à iniciativa privada. Não vamos ter que ter medo disso. Fizemos isso bem. O Brasil até pode-se dizer que algumas privatizações muito bem feitas. O mercado conseguiu fazer com que algumas dessas empresas que foram privatizadas se tornassem grandes empresas. O Brasil está numa certa defasagem no campo das comunicações, mas no momento em que privatizou, houve uma expansão muito significativa nesse setor. Então, são questões que vão ser, talvez, melhor enfrentadas, inclusive com a Secretaria Especial, que está cuidando dessas parcerias e investimentos. Uma visão muito clara de que aquilo pode ser um grande instrumento para a retomada do desenvolvimento brasileiro. Isso é algo muito significativo, é importante salientar, né? Então, eu diria que isso está correspondendo um pouco àquilo que nós fizemos, fazendo a comparação com Itamar Franco e as primeiras privatizações que lá foram feitas no Brasil. Volta Redonda, Cozipa. Estou querendo mostrar agora já muito mais avançado, porque com o interregno de Lula e um pouco de Dilma, você teve já um processo com Fernando Henrique e um retorno com todos os problemas com a própria Dilma, né, nesse seu último mandato. Então, o dado importante é que você tem mudanças na ordem econômica de um governo que começa a implementar aquilo que pretende fazer, de forma concreta. O que é que Dilma teve? Então, isso é muito importante salientar, porque Dilma nomeou um ministro da Fazenda que o seu partido cuidou de tirar tapete e ela própria, né, de desmoralizá-lo. Vamos aqui falar concretamente, o senhor Levi, né, foi ser ministro também para enfrentar a crise e não enfrentou coisa nenhuma, até porque foi desautorizado, não teve força para encaminhar coisa alguma, o governo politicamente muito frágil e o desgoverno só fez se ampliar, né? O que ocorre agora? Eu diria até a você que é da importância que nós do PPS, inclusive, analisamos o processo de impeachment. Nós podemos até discordar, né, do ponto de vista de algumas medidas, mas não cabe nesse momento, se é essa medida que vai ser adotada pelo governo pós-impeachment, seria uma irresponsabilidade nós não darmos apoio a isso. Podemos discordar antes da concretização do projeto. Isso cabe. Mas adotado, nesse momento você não pode não assumir a responsabilidade de enfrentar a crise. Porque o Brasil está exigindo isso. Eu não estou fazendo impeachment imaginando continuar sangramento, não. Porque quem está sangrando são os 11 milhões e 200 mil desempregados no Brasil, é a família brasileira endividada, é a crise econômica criando problemas os mais diversos para a família brasileira, para todos nós. Não é para os agentes econômicos
financeiros não, porque esses se resguardam da crise. É para aquele assalariado que vai faltar talvez comida na mesa pelo desemprego. Então nós precisamos enfrentar isso. E a força desse governo pós-impeachment é esse. Olha, você podia ter uma outra alternativa para determinado enfrentamento de algo pontual na crise. Mas se a equipe econômica, se o governo discute, adota, a responsabilidade é dar sustentação a isso. É como se fosse um governo parlamentarista, que se não aprovar as suas medidas, corre o risco de ser minoria e ser derrubado. Esse é um momento que exige essa responsabilidade. E daí o que eu estou vendo com muita satisfação é que essa maioria está se formando no Congresso brasileiro. Né? Eu até, com algumas discussões lá, tem um setor que é uma pauta conservadora, e eu tenho dito, olha, essa pauta conservadora não é pauta deste governo. Qual seria, por exemplo? Nós não temos que estar discutindo aqui costumes. Né? É um problema grave, mas não é um problema desse governo. Eu não tenho que estar discutindo, por exemplo, se vou agora aprovar aborto ou não aborto, projetos que tratem de estupro. Isto não é uma pauta do governo. Se força política quiser discutir no Congresso, que discuta. Mas o governo, este governo não pode. Mas é um assunto latente agora na sociedade. É um assunto também latente na sociedade. Sim, não seria ignorar uma pressão social? Não é ignorar que a sociedade faça a discussão, que forças políticas façam, mas o governo não pode assumir isso. Até porque o governo se divide. E o governo não pode dividir. O governo tem que ter a pauta daquilo que é fundamental para enfrentar. O governo não tem que estar trazendo pauta que vá dividir aquilo que é a sua necessária base unificada para enfrentar a crise econômica. A reforma da Previdência não vai dividir esse governo? Sim, mas se é fundamental para enfrentar a crise econômica, a crise do ajuste, você tem que enfrentar. Mas você não vai dividir, por exemplo, não vou impedir nada que ninguém discuta, por exemplo, os costumes. Claro que tem que discutir, mas não pode ser pauta do governo. Não sei se você está entendendo. O governo não vem ter que estar discutindo, por exemplo, a questão que muito cara a setores conservadores ligados às igrejas evangélicas. A igreja evangélica pode discutir o que bem entender. Está no seu direito. Pode discutir a pauta que seja sua pauta, mas não pode querer que o governo tenha essa pauta. Porque ela está presente, tem parte da sua base junto ao governo. Não pode trazer, como nós não podemos trazer. Eu não posso querer dar ênfase nesse momento à questão da República Laica, que eu sei que divide. Eu não vou deixar de estar lutando para que se afirme no Brasil a República Laica. Vou continuar, mas não posso querer que o governo assuma uma pauta dessa, porque eu estou lá no governo. Deputado, uma das questões aí importantes da economia brasileira nesse momento é o crescimento da dívida. A dívida pública está crescendo muito rapidamente, aí tem previsões de que é um problema vai chegar a gravíssimo. 90%. Esse é um problema gravíssimo que a gente pode ter divergência. O senhor falava até em auditoria da dívida. Claro, você O senhor mantém essas posições? Como realizar esse debate sem afugentar ainda mais quem está preocupado com esse tipo de situação? Vou dizer, já na questão dos costumes, numa questão econômica, que eu digo que pode ter divergência. Eu não vou insistir junto a este governo que faça auditoria, porque eu divido. Embora eu defenda que se faça. Defendo mais. Eu acho que se tem que ter discussão sobre um acordo na questão da dívida interna brasileira com o setor financeiro. Isso não pode continuar com essa bola de neve que existe. Como é que nós vamos enfrentar isso? Não é com nenhum calote, não é moratória, não é default, não é coisa alguma. Mas você pode, em qualquer sociedade democrática, discutir como você deter certos processos que perdem todos e ganha apenas um que não representa minimamente os interesses mais gerais da sociedade. Então, enfrentar essa discussão é algo que eu desejo. Mas eu não sei se agora é momento para que se discuta isso. Isso talvez seja fundamental para um governo que seja formado presidencialista ou parlamentarista a partir das eleições, discutindo com a sociedade.
Com essa questão da dívida, começa a se discutir o estado de bem-estar social, o tamanho do Estado na economia. O senhor acredita, como parlamentar que se diz até de esquerda, que o Estado está inchado nesse momento? Estado inchado está. O governo, mais do que isso, o Estado está aparelhado. O Estado está colocado e foi colocado a serviço de um projeto de poder que não tem nada a ver com o interesse da sociedade brasileira. Mas são duas coisas distintas, né? O aparelhamento é uma coisa... Não. O aparelhamento fez o inchaço. Mas tem inchaço em atuação em alguns setores? Todos. Né? E por um desvio, evidentemente, equivocado. Até porque é uma proposta de que ainda presente numa esquerda antes do Muro de Berlim, de não ter entendido coisíssima alguma o que foi o fim da experiência do socialismo real. São aqueles que ainda pensam que estatizando a economia vão resolver alguma coisa. Né? Isso é uma coisa ultrapassada. Talvez o melhor exemplo que se tenha é a esquerda grega, que foi ao poder imaginando que poderia mudar tudo e não mudou coisa alguma. Até porque a economia é globalizada e, mais, pior, o Brasil ainda pode ter alguma ideia, pelo tamanho, pelo potencial da sua economia, de ter uma maior soberania nas definições econômicas. Uma Grécia não tem nenhuma. Não é porque menospreza, não é nada questão disso, é da dimensão, do tamanho, do processo de globalização, de integração, que está presente no mundo e cresce. E você não pode ficar imaginando que está apartado do mundo. Os bolivarianos pensavam que estavam apartados do mundo e vejam o atraso que eles provocaram nos seus países. Né? O Brasil marchava para isso. O Brasil está aí nas relações internacionais buscando agora aquilo que durante algum tempo, particularmente nesses tempos de Lula, perdeu, que foi uma política externa que não privilegiou as nossas relações com o mundo, mas sim com a parte do mundo que tinha uma ideologia assemelhada, partidarizada. Não era o interesse nacional que prevalecia. Então isso, evidentemente, é algo que é uma visão estatal equivocada, que não tem nada a ver com o interesse do Estado Nacional brasileiro. A proposta aí do presidente Michel Temer, uma das primeiras, é equacionar esse problema do endividamento, né, do aumento, do crescimento das despesas maior do que a receita. Né? Esse é um problema aí crônico, a desvinculação das receitas da União vem nesse sentido também. O ministro Meirelles já falou em alguma coisa de também ter cortes de gastos até em áreas sociais como saúde e educação, coisa que o presidente interino Michel Temer disse que, pelo menos em um primeiro momento, recentemente disse que manteria os percentuais de saúde e educação. Como que o senhor acha que deveria se resolver toda essa questão? Um problema fiscal e, ao mesmo tempo, uma percepção de que teria que se cortar aí em áreas importantes. Olha, eu não sei se, quando ele disse que não ia cortar, mantido o que o orçamento aí está indicando... mantido em níveis percentuais, né? Que está, claro. Se você começa a ter um ajuste, você começa a ter um certo desafogo para começar a perceber quando você pode não só ampliar e ampliar significativamente. Porque o ajuste, é bom que a gente diga, não é apenas dos cortes daquilo que são receitas que são concretizadas, aplicadas e, vamos dizer, essenciais. Não, é daquilo que é desperdício. E o que não falta no Brasil é desperdício. Né? Eu estou sabendo que ainda existe aí esse trem-bala gastando recursos, porque tem diretorias e tem mais não sei o quê. Nós precisamos estar discutindo alguns dos órgãos que foram criados, que serviram apenas para estar remunerando aí ativistas dos partidos do governo. Isso tem em vários ministérios. Né? O que tem de desperdício nesse país não está no gibi. Por que é que muitos desses movimentos sociais reclamam tanto quando vai se buscar saber do desvio que é feito de recursos para essas entidades? Né? Será que isso não tem uma certa dimensão que justifique, inclusive, que o ajuste possa ser menor do que agora, nesse primeiro momento, se dá, porque se vê o orçamento como um todo. Então, pode-se ter essa desvinculação muito vinculada àqueles que já são vinculados, que isso é muito expresso no orçamento. Mas aquilo que é desviado. Existem coisas, por exemplo, no Ministério da Cultura que precisam ser analisadas.
O Ministério da Cultura transfere recursos do Tesouro para o BNDES aplicar em empresas. Esse é o papel do Ministério da Cultura? Será que é esse? Isso são recursos públicos que são encaminhados. Pode até ter aspectos positivos, mas eu não sei se é esse o caminho com verba orçamentária. Tal como estamos vendo que não era aquelas transferências que o governo fez para o BNDES, para estar aplicando inclusive no exterior, sem nenhum controle. Então, são questões como essa que estão em jogo. Né? E ainda é muito pouco tempo para a gente ter muita clareza do que é que significou todo esse desmantelo desses tempos de Lula no Estado brasileiro. Então, é muito pouco tempo, eu não sei quando é que nós vamos. E precisamos ter um cuidado. Aqui eu falei muito dessa questão de que o governo de transição que Temer está representando, ele precisa ter muito cuidado de ter focos, porque senão ele pode se perder. Ele tem muito pouco tempo. Ele não é um governo que pode ter que mexer com tudo, como, por exemplo, na questão dos costumes. Vamos todos continuar debatendo, confrontando. A sociedade não vai parar, porque isso é um tema concreto. O governo aqui não pode ter uma posição para enfrentar isso. Ele tem que ter cuidado. Um governo que discuta isso numa eleição, ele tem toda a legitimidade e deve enfrentar. Mas esse agora não. Até porque a base dele é uma base que tem muita contradição nisso. Eu estou falando de mim próprio. Eu falo da República Laica, de um partido que não tem nada a ver com as religiões. Respeita as religiões na República Laica, mas nenhuma das suas temáticas deve prevalecer. Eu sempre fui contra, por exemplo, a educação religiosa nas escolas públicas. Isso é um problema da família e da igreja, e das escolas confessionais, não da escola estatal. Deputado, vamos caminhar para a última... Veja, só para dizer que esse governo precisa tomar muito cuidado para não ser um governo que vai enfrentar todos os problemas, senão ele vai perder o foco e vai prejudicar o seu papel de transição para 2018. Deputado, brevemente, o nosso tempo está acabando, vou caminhar para a última pergunta. Nessas últimas semanas, começou a se especular um pouquinho sobre a possibilidade de alguns senadores reverterem o voto deles do impeachment, né? O senador Romário, Arcir Guga. Mas eu tenho ao contrário também a favor. Sim, sim. Para que a opinião pública fique mais tranquila. Sim, deixa eu só concluir a pergunta. Tem ainda alguns setores da sociedade que não enxergam ainda a legitimidade nesse governo, questionam o processo do impeachment. E no cenário internacional tem alguns atores que se posicionam assim, né? Secretários-gerais da OEA, da Unasul, alguns estados aliados anteriores também, muito pouco, né? Estados aliados, né? Venezuela, Maduro, Bolívia, Uruguai, enfim. No Uruguai, meio dividido, viu? Queria saber com o senhor qual que vai ser o preço para ser pago para a conquista dessa legitimidade nesse... A legitimidade já tem. Eu estava dizendo aqui a você, as pessoas que costumam falar disso deveriam ler a Constituição. Tá? Até porque muitos deles estavam junto conosco, já que você começou, vamos terminar. Estavam junto conosco no impeachment de Collor, que ali não era golpe. Não é? Então isso é uma estultice, isso é uma palavra da moda, é uma narrativa para fazer com que seus militantes continuem mobilizados. Mas isso, evidentemente, é uma estultice. O Supremo Tribunal Federal, os debates no Congresso Nacional, a plena liberdade que nós estamos tendo na sociedade, não existe nenhuma censura, não existe nenhuma repressão no campo das ideias, na defesa das ideias, das manifestações. Quer dizer, o Brasil tranquilo do ponto de vista democrático e das liberdades. Se falar em golpe, é uma estultice. Agora, não é coisa só de militante, né, deputado? Tem algumas lideranças de professores, de... Não. São militantes de toda a visão do governo que aí está. Qualquer pessoa de bom senso que lê a Constituição, está lá previsto o impeachment. O Supremo Tribunal Federal é o poder judiciário da República Brasileira. É ele que está determinando como se fazer este processo. E alguém vem falar de golpe, é de uma estultice que não tem tamanho. Pode ser professor, pode ser o que for. Eu estou dizendo, é uma estultice. E aconselho ler a Constituição. Pode não gostar
do que está acontecendo. Gostaram quando nós juntos estávamos decretando o impeachment de Collor, usando essa mesma Constituição, porque já era a Constituição de 88, que eu ajudei a escrever. Eu era constituinte. Então, nesse sentido, nós estamos vivendo um embate político, claro. E ninguém está sendo reprimido por defender as ideias que queiram. Até ideias que representam algo inexistente, apenas que justificam a sua derrota. Até porque o que tem que ficar claro é que o governo Dilma e Lula estão sendo processados no maior escândalo de toda a República Brasileira que eles promoveram, do Petrolão. É um dos maiores escândalos do mundo. Eles não estão aí como vítima nenhuma. A vítima somos nós brasileiros, de um governo corrupto em que instalou a roubalheira e que foi responsável na administração da presidência da República. É isso, pura e simplesmente. E que força a democracia brasileira está tendo, que está retirando eles do poder, respeitando toda a democracia, toda a liberdade contida na Carta Constitucional de 1988. Isso é que é importante salientar. Agora, há disputa política, é evidente, e isso se tenta lá fora. Agora, os países que não são vinculados a esse projeto, porque é o que estão fazendo na Venezuela, é o que se fez na Bolívia, Equador também contra a imprensa, com censura, com tudo isso. A Argentina tentou em parte. Fora desses países, você não tem nenhum país, né, mesmo sendo países de esquerda, precisamos também dizer isso, como no caso do Chile, que embarque nessa aventura de dizer que no Brasil não está se respeitando as liberdades e a democracia. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa entrevista ao vivo no Infomoney. Esperamos que possamos contar com a sua presença mais algumas vezes. É sempre importante ouvir a opinião de quem está dentro fazendo política no Brasil. A você que acompanhou até agora a nossa transmissão, muito obrigado e nos vemos numa próxima.